Olá, você que acompanha a gente aqui na Rádio RCI, mais um programa Entre Livros, trazendo mais um autor convidado, no caso, uma autora convidada. Hoje a gente está aqui com a Carolina Evanger, falei certo o nome? Carolina, ela é graduada em Direito, ela é mestre em Direito também, e é doutora em Direito pelo Centro Universitário de Bauru. Ela também é facilitadora de círculos restaurativos, é professora universitária, né? Também em Mato Grosso do Sul, não é isso? No Paraná? Foz do Iguaçu. A Carolina escreveu esse livro, Justiça Restaurativa e Ensino Jurídico. A lente restaurativa na formação do agente pacificador. Então, você de casa, se você quiser enviar algum comentário, algum questionamento para a autora, vocês podem entrar pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, né, que a gente vai estar encaminhando e a Carolina vai estar respondendo para a gente, tá bom? Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Prazer te receber. A gente quer primeiro saber o que significa justiça restaurativa. Bom, justiça restaurativa é um termo que a gente utiliza, né, para repensar toda a área de construção da paz dentro do âmbito penal. Né? Hoje, dentro do direito, a gente trabalha muito com uma justiça retributiva. Né? Então, aquela pessoa que eventualmente cometeu um delito, ela acaba, né, depois de apurado, é claro, quando chega-se ao ponto de entender, olha, ela é culpada mesmo, ela passa, então, por uma pena de prisão, normalmente, como uma maneira, né, de se ressocializar e até retribuir para a sociedade. Né? Então, ela estaria aí pagando pelos aqueles crimes que cometeu, né, no jargão popular. A justiça restaurativa é uma outra maneira de olhar para esse mesmo delito. Ora, se nós temos uma pessoa que cometeu um crime, obviamente, ela tem que sofrer as consequências disso, né? Ela tem que assumir as suas responsabilidades. Mas na justiça restaurativa, a gente visa que essa responsabilidade ajude também a compor uma pacificação social, olhando muito também para as consequências daquele ato na vítima. Porque nos dias de hoje, no nosso direito penal, a vítima, a gente diz que ela serve quase como um instrumento de prova. Como assim? No processo criminal, a vítima ela é chamada para, de repente, ir lá na frente do juiz e falar, olha, foi ele mesmo que cometeu o crime, eu vi, né? Foi assim que aconteceu. Então, a vítima vai lá e conta para o juiz e ajuda a acusação. Mas ninguém faz a pergunta, o que você precisa? Como você se sentiu? Como você está agora? O que nós poderíamos fazer para minimizar as consequências desse delito? A justiça restaurativa é uma justiça que visa fazer estas perguntas e buscar as respostas. Não é simplesmente fazer a pergunta, né? A gente faz a pergunta, mas a gente também busca a resposta. E nessa busca por resposta, essa pessoa que cometeu o crime, ela é chamada para assumir a responsabilidade. Então, a ideia é que, conjuntamente, né, essa vítima, né, a sociedade, as pessoas que foram, que acabaram tendo as consequências daquele delito, elas possam pensar juntos como é que a gente pode restaurar, como é que a gente pode voltar o mais próximo possível ao momento anterior do delito. Né? Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, para aquela vítima se sentir melhor? Porque a gente sabe que tem alguns crimes que a consequência penal pode ser pequena, em outros é uma consequência enorme. Mas, enfim, o que nós podemos fazer? O que está no nosso alcance? O que pode ser restaurado? Então, a justiça restaurativa ela é mais um movimento que busca pensar todos os lados. E aqui, quando a gente fala em todos os lados, principalmente no lado da vítima, mas também no lado daquele que cometeu o delito. Porque aquela pessoa também tem consequências daquele delito. A família daquela pessoa também tem consequências. Por exemplo, podemos imaginar uma mãe tendo que ir visitar um filho numa penitenciária. Certamente vai ser um momento muito doloroso para essa mãe. Vai ser difícil. Então, essa mãe também vai ter consequências. O que nós podemos fazer para minimizar? Eu costumo falar primeiro da vítima e depois falar dessa parte do ofensor, porque é comum a gente pensar assim, mas ele cometeu crime, ele tem que pagar, ele tem que sofrer.
veja bem, por que ele tem que sofrer? Na verdade, o que ele tem que é assumir a responsabilidade, entender a gravidade do ato, se comprometer em não fazer de novo e, na medida do possível, desfazer, né? Vamos dizer assim, o que ele tinha feito, que a gente dá o nome de restauração, né? Então, a gente visa também minimizar as consequências ruins para todos os envolvidos. Afinal de contas, aquela pessoa que cometeu um crime também é um ser humano. Ela também merece uma atenção especial, né? E essa é a busca da justiça restaurativa. Pensar todos os lados, todas as pessoas que estão envolvidas no delito. Ela acaba ganhando mais força quando a gente fala também nessa parte da vítima, justamente porque o direito penal ele deixa a vítima muito à margem. Então, a gente traz a vítima para o centro da questão, pensando em como minimizar os danos, mas a gente também vai trazer a família da vítima, a gente também vai trazer a pessoa que foi o autor do delito e vai trazer a sociedade, que também indiretamente sofre as consequências. Então, de uma maneira geral, sabe, seria isso a justiça restaurativa, esse movimento, essa busca por uma pacificação social. E às vezes as pessoas perguntam, né, olha aí, isso é possível, né? Parece uma coisa tão distante, será que a gente consegue isso? E a experiência tem mostrado que sim. Hoje no Brasil a gente utiliza já há mais de década a justiça restaurativa, ainda, né, de uma maneira pequena se comparado com outros países, mas a gente tem a utilização em outros países muito avançados, né? Então a gente tem aí um dos grandes marcos da própria justiça restaurativa, a África do Sul, no fim do apartheid, né? Então onde depois de décadas, enfim, né, em que pessoas por raças, né, por estarem em raças diferentes, acabavam uma matando as outras. Então, quando acabou aquele apartheid, obviamente que a sociedade não virou amiga de uma hora para outra, né? Claro que teve inúmeras dificuldades, né? E como é que a gente recompõe esse tecido social? Né? Não adianta dizer, olha, hoje acabou, hoje ninguém mais pode matar uma pessoa por causa da cor da pele dela, né? E tá tudo bem. Não vira tudo bem a sociedade imediatamente. Não é porque a gente assina um papel que tudo ficou bem. Mas é preciso reconstruir esses laços sociais. Então, inúmeras dinâmicas da justiça restaurativa foram utilizadas e teve resultados muito positivos, né? E a partir disso, né, não apenas na África do Sul, mas a gente tem alguns exemplos, até quando envolve grupos terroristas, né, no País Basco, né, que está dentro ali da Espanha, a questão do ETA. Quando a gente tem a finalização do ETA, a gente teve várias dinâmicas restaurativas para tentar fazer a composição social. Então, nós temos a aplicação dessa justiça restaurativa em casos muito sérios, em casos muito graves. No Brasil, a gente não aplica nesse nível, né? A gente aplica no nível menor. Mas estamos, dentro do direito penal, trabalhando com isso, com muitos projetos embrionários, com resultados concretos, né? Então, é um alento, né, para o futuro. Estamos ainda engatinhando, mas já avançamos bastante com resultados bem promissores. Agora, deixa eu entender um pouquinho, Carolina. A justiça restaurativa, ela então sairia do âmbito do advogado, do direito, porque pensando desse lado da família, isso não envolveria assistente social, psicólogo, até psiquiatras, para entender a mente, né, tanto da pessoa que praticou o crime quanto da vítima. Como que assim, na prática, funciona? Tá certo. Bom, assim, algumas observações, tá? Primeiro, não é uma coisa exclusiva para advogado, não, tá? Então, nós temos várias outras interfaces com outras profissões e que são muito bem-vindas e muito complementares, né? A complementaridade é bem importante. Por que eu falei nisso dentro do âmbito jurídico e por que ela inicia no âmbito jurídico? Porque, inevitavelmente, isso acaba caindo na mão de um juiz, né, da vara penal. Então, é a partir dali que entra a justiça restaurativa. Hoje, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica de justiça restaurativa como tem em outros países. Nós utilizamos muito dentro da área da infância e da juventude. Por quê? Porque nós temos o ECA, que ele dá uma certa amplitude, né, que quando menor de idade, a gente vai dizer que ele não cometeu um crime, né, ele comete um ato infracional análogo ao crime. Então, o que quer dizer isso, né? É um ato que não deve acontecer, né? Mas o nível de como ele vai ser punido é diferente da maneira do adulto, né? Porque a gente entende que ele ainda está em formação, então requer aí uma série de detalhamentos, tá?
E esse estatuto, ele dá essa abertura para a aplicação das dinâmicas restaurativas. Então, hoje se aplica muito nas varas da infância e da juventude e nos crimes considerados de menor potencial ofensivo, que são crimes que andam dentro dos juizados especiais. Mas volto a dizer, isso é porque o Brasil não tem uma legislação própria. Em outros países tem e é utilizado contra uma série de crimes bem mais severos, tá? Dentro do direito penal como um todo. Aqui que a gente está utilizando ainda isso e testando. Porque a ideia é que quando vá para o Código de Processo Penal e isso seja utilizado para todos os tipos de crime, a gente já tem uma bagagem bem grande, né? Um funcionamento, tudo muito bem delineado. Mas voltando à tua pergunta, né? Como é que isso funciona na prática? Hoje nós utilizamos, dentre as várias técnicas e práticas restaurativas, no Brasil a gente utiliza muito uma que é denominado círculo de construção de paz. Tá? Então, o círculo de construção de paz é uma das práticas restaurativas. No Brasil é a mais utilizada. Nesse círculo de construção de paz, então, só vai participar as pessoas a partir da voluntariedade. O primeiro pré-requisito para participar disso é a vontade. Ninguém pode participar de uma dinâmica restaurativa se não quiser. Se a pessoa não quiser, ela não vai participar. A quem é convidado a participar? Nesse caso, se a gente está falando de questões envolvendo infância e juventude, né? Um menor de idade que realizou o ato infracional, ou seja, né, que realizou o ato danoso, né, que se fosse um adulto a realizar ia ser considerado um crime, mas como ele é menor é considerado um ato infracional. Vamos chamar a família dele, vamos chamar a vítima, eventualmente a família da vítima e a sociedade que pode ser afetada, e normalmente com uma pessoa, né, representando aí aquela sociedade, tá? E aí, a partir deste momento, a gente vai trabalhar uma série de dinâmicas para entender o que aconteceu, entender os dois lados, né? Tanto a versão, né, como a vítima se sentiu, como o infrator, aquele menor de idade que cometeu o ato, se sentiu, e quais foram as consequências na vida prática para todas essas pessoas. E no final, a gente vai tentar encontrar medidas para minimizar estes efeitos. E aí eu gosto de fazer uma observação. Porque a restauração, ela visa voltar ao momento anterior. É isso que a gente chama de restaurar. Só que restauração nunca volta a ser perfeito, né? Mesmo que a gente restaure, a gente vai restaurar o mais próximo possível, né? A gente pode pensar um quadro, né? Um quadro, a Mona Lisa, né? Sempre que for restaurar, alguma coisinha muda. Claro que quanto melhor o restaurador, menos vai mudar, mais próximo do original vai ficar, né? Então, a restauração, ela visa ficar mais próximo do original, mais próximo do momento anterior ao delito, na medida das possibilidades. Tem crimes que a gente consegue restaurar quase na integralidade. Tem outros que não. Eu gosto de dar 3 grandes exemplos, sabe? Que eu acho que fica bem didático. Por exemplo, um crime de furto, um crime de roubo e um latrocínio. O que é cada um desses crimes? Um crime de furto é simplesmente alguém vai lá e subtrai alguma coisa. Então, a restauração, ela é pecuniária. Alguém pegou alguma coisa que era minha. Eu nem vi, ou até vi, mas não teve nenhum tipo de violência nem nada. Então, quais foram as consequências? Normalmente, a consequência é muito mais pecuniária. É mais fácil restaurar isso. Eu posso combinar alguma coisa para devolução de dinheiro. Já um crime de roubo começa a ficar uma restauração um pouco mais complexa. Porque o roubo alguém pega alguma coisa minha, mas com violência ou com grave ameaça. Então, põe uma arma na minha cabeça, né? Põe uma faca, me ameaça, diz, se eu não entregar vai acontecer alguma coisa. Então, nesse roubo, além de eu perder a coisa financeira, o dinheiro, né? Aquele bem, eu ainda vou ter um abalo psicológico, muito provavelmente, né? Não posso garantir, né, 100% das vezes, mas muito provavelmente a pessoa vai sofrer um abalo psicológico porque ela teve uma violência, teve uma grave ameaça, enfim. Então, a restauração ela já fica um pouco mais complexa. Dificilmente eu vou conseguir fazer uma restauração na integralidade, mas eu posso fazer alguma restauração, eu posso minimizar os efeitos disso. Já no outro extremo, eu teria um latrocínio. O que seria o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Ou seja, alguém subtrai alguma coisa com violência e ainda me mata. Depois de pegar a coisa. Ou já pegou e foi lá e disparou, enfim. O latrocínio, aí nesse caso a gente não vai ter a vítima participando do círculo restaurativo, vamos só ter a família.
o nível de restauração já muda consideravelmente. É bem mais complexo tu fazer a restauração. Por que é bem mais complexo? Ora, aqui nós não temos como voltar à vida, simplesmente, né? Então a restauração ela é num nível mais simplório, menor se eu comparar, por exemplo, com um crime de furto. Então, furto, depois o intermediário seria o roubo e no outro extremo o latrocínio. Então, o nível de restauração é um nível diferente, mas a gente entende que em todos eles é possível, em algum nível, minimizar os danos. E, acima de tudo, responsabilidade. Que o autor desse delito, se for o menor de idade, né, esse menor que vai ter cometido esse ato infracional, que ele entenda a gravidade real dos seus atos e se responsabilize por ele. Então, na dinâmica restaurativa, essa é a tentativa. Só que a gente fala tentativa porque não adianta eu simplesmente olhar para a pessoa e dizer você tem que se responsabilizar e ponto. Você não vai se responsabilizar assim do nada, né? Ela tem que compreender, ela tem que entender a gravidade. Então, as dinâmicas restaurativas são justamente para empoderar essas pessoas que estão no centro deste conflito, esse conflito penal, né? Porque a justiça restaurativa vigora o princípio penal. Porque quando ela se sente parte integrante de um todo, que ela tem poder de decisão, que ela pode livremente dialogar, ela se sente empoderada, fica mais fácil para ela compreender os seus atos. E depois que ela compreende, fica mais fácil para ela restaurar esses atos. Essa é a busca. Né? Claro que para isso nós temos aí, né, uma série de dinâmicas para chegar nisso tudo. E nós queremos saber mais daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos conversando com a Carolina Evanger sobre a justiça restaurativa e o ensino jurídico. Carolina, você então, a gente entendeu um pouco aí o que é essa justiça restaurativa, a sua proposta é que isso ele seja incorporado, ou seja, entendido, compreendido, praticado, desde a faculdade, é isso? Pelo que eu estou entendendo, né? E aí, como que seria essa proposta de desenvolver, você chamou aqui de habilidades, né, do trato do conflito. Como que é isso? Qual que é a sua proposta? Pois bem, como a gente tinha falado no outro bloco, nós podemos trabalhar com vários profissionais, né? E isso é até bom nessas dinâmicas restaurativas, é importante, presença de psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, enfim, e uma gama enorme, né, de profissões. Todas elas vão ser complementares e cada uma... Eles participam dos círculos? Esses outros profissionais participam? Hoje em dia, no Brasil, a gente está trabalhando muito com a formação de facilitadores. O pré-requisito para ser um facilitador é fazer o curso dos próprios tribunais, né, ou das escolas da magistratura, né, mas não tem a obrigatoriedade de ser advogado. Então, a pessoa pode ser formada em outra área e fazer o curso ministrado ou pelo tribunal, né, ou pelas escolas da magistratura. No Paraná, né, é a EMAP, que a gente chama, que é a Escola da Magistratura do Paraná. Então, eles podem trabalhar como facilitadores, eles podem ser os facilitadores do círculo, assim como eles podem ser convidados, até para dar um suporte, eventualmente. Uma dessas, a família da vítima, por exemplo, ela está se sentindo, ou a própria vítima está se sentindo ainda numa condição muito difícil, mas ela quer participar, porque isso tem que ficar bem claro, né? Ela só vai participar de tudo isso se ela aceitar, se ela disser não quero, ok, não quero, ninguém é obrigado a participar. Mas ela pode, de repente, se sentir, olha, para me sentir melhor e me sentir até com capacidade de ir lá e falar e participar, eu gostaria que uma pessoa da minha confiança, que é o meu psicólogo, fosse junto. Se o psicólogo aceitar, não tem problema nenhum, ela poderia convidar. Então, não há nenhum impeditivo, desde que fique tranquilo entre todas as pessoas que vão participar desse círculo restaurativo, desse círculo de construção de paz que a gente chama, tá? Então, esses profissionais, eles podem ser os facilitadores ou eles podem compor os círculos, dependendo do conteúdo, enfim, para ajudar em toda essa dinâmica. Por que eu escrevi um livro, então, sobre ensino jurídico e justiça restaurativa, né? Já que outros profissionais poderiam. Como eu tinha falado, essa dinâmica restaurativa, ela inicia muito dentro do sistema penal, né? Dentro da área das varas que a gente fala, né? Dentro do poder judiciário. E isto, a gente só tem a justiça restaurativa porque os juízes dão abertura para a aplicação dessas dinâmicas, né?
E os advogados, muitas vezes, eles vão participar desses círculos restaurativos junto com os clientes, né? Se eles quiserem, eles também podem. E o que a gente encontra na prática? Às vezes, juízes que não querem a justiça restaurativa por um desconhecimento, ou advogados que dizem, o meu cliente não vai participar, aconteça o que acontecer, porque senão ele pode falar alguma coisa que depois pode ser contra ele no tribunal, enfim, acho que pode prejudicar, então eu não vou deixar essa participação. Então, muitas vezes a gente encontra uma barreira para a aplicação da justiça restaurativa pelos próprios profissionais do direito. Como isso acaba caindo dentro do Poder Judiciário e lá tem um monte de profissional do direito, muitas vezes tem profissionais que acabam sendo um entrave, outros que às vezes não querem que aconteça, né, esses círculos restaurativos por desconhecimento, não é que eles são contra, mas há um desconhecimento. Então, o que a gente observa? A necessidade de alguma mudança de paradigma desses profissionais de direito. E aí eu falo, né, aí com anos de formação acadêmica, né, como professora, é muito comum a gente formar os profissionais do direito para litigância. Normalmente o aluno que vai procurar a faculdade de direito é um aluno que acaba gostando de alguma maneira do conflito, porque esse é o nosso mote de trabalho, né? Alguém que vai trabalhar na área jurídica, ela vai trabalhar com conflito. Ela muitas vezes entra num conflito familiar para ajudar a resolver. Então, quando eu falo que ela gosta de conflito, não é que ela torce para que conflitos existam, mas ela tem que, de alguma maneira, se familiarizar com isso, porque esse vai ser o dia a dia do advogado, né? Defendendo um contra o outro, né? Então, nós temos muito essa cultura do eu tenho que fazer o melhor para o meu cliente ganhar do outro. Então, existe muito isso dentro do profissional. E a ideia que está no livro, né, que é fruto lá da minha tese de doutorado, é justamente a gente fazer uma mudança de paradigma. Em vez dessa formação para litigância, é uma formação para pacificação. Porque no momento que você ajuda desde a academia, né, desde os bancos da faculdade, a fazer, a ensinar essa lógica da pacificação, e aí a restauração ela cai como uma luva nessa lógica da pacificação, eu vou ter profissionais que depois vão ser advogados, vão ser juízes, vão ser desembargadores, vão ser membros do Ministério Público, enfim. Esses profissionais que vão sempre buscar respostas pacíficas, respostas de composição, em como podemos compor esses conflitos, né? E aí esses profissionais vão dar abertura e vão incentivar isso para ajudar os seus clientes. Então eu entendo que a gente sai da formação de um agente que busca litigar para um agente que busca pacificar. Isso não significa que não vai ter litígio no mundo jurídico. Obviamente vai ter litígio, porque não são todos os processos que vão conseguir utilizar a lógica restaurativa. Às vezes a parte diz, eu não quero restaurar, né? Ou então dentro da área cível, né? A mediação de conflitos, eu não quero mediar, eu não quero buscar um consenso. A gente tem que respeitar isso, a parte pode não querer. Claro que o advogado, que eu dou o nome de agente pacificador, esse que foi formado para pacificação, ele vai conseguir esclarecer o seu cliente dos benefícios. Mas se o cliente bater o pé e disser eu não quero, ok, esse advogado, ele sabe litigar, ele vai lá e vai fazer o trabalho dele, que é a litigância. Mas a minha ideia, e é isso que é a defesa do livro, é que isso seja a última possibilidade. Né? É que a gente sempre busque essa resolução consensual, quer seja num conflito civil, quer seja num conflito penal. Né? E aí no penal é que entra a lógica da justiça restaurativa. Por isso que eu falo em transformar conflito. Porque todo conflito, ele começa pequeno, né? E aí o que a gente tem que entender é o início desse conflito. E aí eu poderia dar um exemplo lá de uma lógica envolvendo família, né? Normalmente vai chegar no Poder Judiciário, eles estão brigando pela guarda dos filhos, por quem vai ficar com o carro, por quem vai ficar com a casa, mas provavelmente atrás desse conflito deve ter inúmeros problemas, né? Porque afinal de contas, um dia se amaram, aquelas pessoas viveram juntas, né? Então, em vez da gente olhar simplesmente quem é que vai ficar com o carro, com a casa, com os filhos, vem cá, né? Olha o problema que está por trás. Será que a gente não consegue tratar esse conflito? Porque quando a gente trata esse conflito olhando para trás e desenrola esse nó que ficou lá atrás, a consequência natural vai ser eles conseguirem chegar a um acordo.
Porque daí, se já está todo mundo bem, de uma maneira muito tranquila e racional, consegue se dividir a casa, o carro, ver a questão da pensão, da guarda das crianças, é a consequência. Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho anterior de mediação. Agora você E as mediações podem ser ajudadas pelos advogados. Desculpa. Você faz uma contextualização histórica aqui, até mesmo de como era a formação, né, no passado, desde a influência de Portugal e até os dias de hoje. Você fala numa influência positivista. Essa influência positivista é esse foco na lei, como você usou a palavra aí, no conflito? Sim, o positivismo ele vem justamente para em cima da lei, né? Enfim, de resolver o conflito. E aí é que está o grande X da questão. Resolver conflito. O juiz resolve o conflito. E o que significa o juiz resolver o conflito? Ele diz, você está certo, você está errado, né? A ganhou, B perdeu. Ou A ganhou uma parte, B ganhou outra parte, né? Enfim, ele resolveu o conflito, né? O conflito chegou até ele, disse quem estava certo, quem estava errado, ele resolveu. E a lógica é, vamos mudar essa resolução para um tratamento de conflito. O que significa tratar o conflito? Significa compreender o conflito. Só que isso dificilmente vai conseguir ser feito por um juiz, porque esse tratamento requer com que as partes ponderem sobre isso. Mas para que as partes ponderem, o juiz tem que dar abertura para isso, os advogados devem auxiliar e às vezes pode precisar a ajuda de um outro profissional de uma outra área, conforme o caso, né? Às vezes necessita eventualmente de um psicólogo, enfim, né? Aí cada caso é um caso. Mas a gente precisa dessa abertura. Mas para que os advogados, né, os membros eventualmente do Ministério Público, os juízes deem essa abertura, eles têm que também compreender isso. E aonde que a gente aprende isso? Deveria ser na faculdade. O meu grande X da questão é que eu estou dizendo, olha, em muitas faculdades, mas não vamos dizer todas, muitas faculdades elas não apresentam nem sequer disciplinas que trabalhem isso. Né? Ou seja, não se fala. A pessoa passa 5 anos aprendendo como fazer uma bela petição inicial, aprendendo a fazer uma bela contestação, ou seja, aprendendo a usar argumentos para derrubar a outra parte. Mas ela não passa nem um semestre, às vezes, aprendendo em como fazer a composição, em como fazer o tratamento e a importância desse tratamento, até para dar abertura para que as próprias partes possam fazer isso. Então, vamos dizer assim, é uma espécie de humanização dentro do próprio processo. Sair da famosa frase que a gente diz, não está nos autos, não está no mundo. O que significa isso? Não está escrito no papel, no processo, é como se não existisse. Né? Então, quem é profissional do direito certamente já ouviu essa frase, né? Não está nos autos, não está no mundo. Né? Ou seja, não está no papel, azar, não existe. Mas o fato é, existe sim, e isso faz parte daquele conflito. E às vezes é muito necessário. Tem algumas críticas à justiça restaurativa que vão falar a justiça restaurativa é simplesmente fazer todo mundo se abraçar lá, um pede desculpa para o outro, tá tudo certo. Não é isso. Pode até acontecer isso. Pode até que seja que no meio de uma dinâmica restaurativa, uma parte abrace a outra e peça desculpa. Não vou dizer que isso não vai acontecer, isso pode acontecer. Mas dizer que é só isso é um argumento muito vago. Por que é muito vago? É algo muito maior do que isso. É as partes entenderem e, eventualmente, aquele pedido de desculpa é justamente a partir daquele pedido de desculpa que as pessoas conseguem conversar até de uma maneira racional para minimizar as consequências daquele ato. Né? Às vezes precisava daquele pedido de desculpas. Né? Então, o pedido de desculpas não é a finalidade em si mesmo, mas ela pode perfeitamente ser um ótimo mecanismo para a gente conseguir tratar esse conflito. Por isso essa expressão tratamento. Dependendo de como a pessoa sofreu, né, aquele crime, digamos assim, para ela perdoar ou para ela entender, o tentar ver o lado do outro, não é uma coisa muito fácil, né? Isso. Agora, você fala aqui de mediação e de conciliação. Qual que é a diferença para a gente entender? Tanto mediação quanto conciliação a gente utiliza na esfera civil, tá? E a justiça restaurativa a gente utiliza mais na seara penal. Eu estou dando o nome da ideia do agente pacificador, esse que vai saber passar pelas duas áreas, né? Mas claro que o livro foca mais na área restaurativa. Mas mediação e conciliação, então, dentro da esfera civil, por exemplo, questão envolvendo família, tá? A grande diferença é a figura dessa terceira pessoa que vai ajudar as partes, né? Na mediação a gente tem o mediador, na conciliação a gente vai ter o conciliador.
o conciliador, ele pode sugerir algo. A decisão sempre é das partes, né? Afinal de contas, a gente está buscando uma composição. Então, elas que têm que decidir se aquilo é bom para elas ou não. Mas há a sugestão. Já na mediação, não há nenhuma sugestão. O mediador, ele aplica dinâmicas para ajudar com que as próprias partes encontrem a solução sozinhas, né? Então, a ideia é que a própria pessoa tenha a ideia, né? A ideia é que a própria pessoa tenha a ideia, ficou redundante, mas é que saia dela, saia de dentro dela a resposta para aquele problema, para aquele conflito, né? Então, a gente vai dizer que a mediação ela tem um envolvimento menor desse terceiro. O mediador ele se envolve menos porque ele não sugere. O conciliador pode sugerir, né? Então, a gente sempre tem como ideia tentar ao máximo trabalhar com mediação. Porque quanto mais a pessoa participa da decisão, maior é a chance dela cumprir aquilo que ela mesma estabeleceu. Porque se a gente ponderar, né, aquilo que os outros mandam a gente fazer, dificilmente a gente faz. Ou a gente até faz do jeito que dá, né? Enfim, estão mandando. Agora, quando a gente teve a ideia de algo, a gente decidiu que aquilo era importante, normalmente é mais fácil de ser cumprido, de ser posto em prática, né? Por isso a mediação dá essa autonomia, trabalha com essa autonomia máxima da pessoa, para ela ter essa ideia. E a justiça restaurativa também vai trazer isso, né? As partes, elas também encontram essa solução. A ideia é que parta delas mesmas. Agora, o círculo, você falou que ela é uma das formas. Então, como que é isso? O círculo é literalmente um círculo, as pessoas se sentam num círculo e aí uma fala, outra fala, você vê o lado de um, o lado de outro, é mais ou menos por aí. Mais ou menos. Não, mais ou menos. Se sentam em círculos, tá? Tá. Mas não é assim, sentam em círculos, né? A pessoa não tem lugar pré-definido, né? Mas é todo mundo em círculo porque a ideia de círculo é que todo mundo se enxergue, né? Então, quando senta em círculo, todo mundo está enxergando todo mundo. É por isso que é círculo, né? Para todo mundo conseguir se enxergar. Essa que é a ideia e não criar lados opostos. E quando a gente coloca a pessoa, por exemplo, numa mesa retangular, põe de um lado uma e do outro lado, a própria mesa já dá uma ideia de oposição. Então, a gente cria com um círculo que não existe lado, porque está todo mundo no círculo. Todo mundo está se enxergando e não tem lado, né? Por isso a ideia de círculo, tá? E aí, a gente vai falando, todas as pessoas vão falando, mas não é o facilitador, ele faz algumas perguntas norteadoras. E a partir dessa pergunta, vai passando algum objeto que é alguma coisa que seja bom para todo mundo, né? Alguma coisa que tenha um valor para aqueles envolvidos, de modo que a pessoa que está tendo aquele objeto, que a gente fala, o objeto da palavra, é a pessoa que vai ter o poder de fala e, acima de tudo, é a pessoa mais importante do círculo. Isso pode parecer estranho, mas qual é a linha de raciocínio? Se eu tenho um objeto que tem um valor para aquelas pessoas, por exemplo, se eu quando fazia, por exemplo, um círculo restaurativo, que pode ser para resolver conflito, mas a gente pode fazer com outras dinâmicas. Eu, em sala de aula, muitas vezes trabalho para ensinar os alunos o que é um círculo restaurativo, então eu faço um círculo que não tem conflito, mas para eles vivenciarem. O que eu utilizo como objeto da palavra? Normalmente uma Constituição Federal, uma lei. Por quê? Porque eu sei que isso tem valor para todas aquelas pessoas, afinal elas são estudantes de direito, né? E assim, a regra é, a pessoa mais importante desse círculo é a pessoa que está com esse objeto na mão e é ela que vai poder falar. E esse objeto vai passar pela mão de todo mundo. Ou seja, todo mundo vai ser a pessoa mais importante daquele círculo em algum momento. E o objetivo aqui é que todo mundo preste atenção nessa pessoa. Já que ela é a pessoa mais importante, todo mundo preste atenção. E aí a gente sai daquele carimbo. Você é a vítima, você é o criminoso. Não, naquele momento, somos todos seres humanos que tivemos consequências por causa de um ato, alguns, né, consequências maiores que outros. Cada um, né, tem a sua parcela de responsabilidade para estar ali, sem a menor sombra de dúvida, a parcela daquele que cometeu um crime é uma parcela, né, significativa, mas todas aquelas pessoas vão poder falar sobre as consequências que aquele crime teve na vida dela e o que ela precisa para tentar minimizar essas consequências. E também o que os outros podem fazer para ajudar nessa minimização. Por isso que a gente tem esse facilitador que vai fazendo essas perguntas, que a gente vai falando de orientadoras, né? Elas vão orientando os trabalhos. Só que o interessante é que antes de começar a falar sobre o delito propriamente dito, antes de perguntar e que esse objeto rode entre todas as pessoas que estão no círculo,
Antes de perguntar, por exemplo, qual a consequência do delito para você, né? Qual a consequência do furto que aconteceu no dia tal? Antes disso, a gente faz algumas perguntas até para ajudar a criar empatia. Então, por exemplo, se pergunta, né? Todo mundo se apresenta, normalmente é a primeira rodada. A segunda rodada é para todo mundo falar aquilo que valoriza, né? Quais são os seus valores pessoais, para a gente ir humanizando essa relação. Outra pergunta muito comum, né? Para cada um falar um pouquinho quem é o seu herói e por quê. Porque daí a gente vai conhecendo a pessoa, né? Olha, eu consigo conhecer muito de uma pessoa quando ela diz, olha, o meu herói é o fulano de tal por causa disso. Pode ser até uma pessoa desconhecida, mas quando ela justifica, eu consigo ver o que ela valoriza, né? Por que aquela pessoa é o herói dela, né? Às vezes é uma pessoa que faz um trabalho voluntário, né? Alguém que passou por muita dificuldade na vida e conseguiu crescer acima de tudo, ajudou os outros. Então eu consigo ir humanizando essas relações. Para depois que eu tenho essa humanização, para que as pessoas não fiquem se olhando muito, você é a vítima, você é o autor. Não, somos todos pessoas. A partir daí a gente vai começar a falar sobre o conflito propriamente dito e quais as consequências. Então, tem toda uma dinâmica, né? Assim, não é simplesmente... Porque essa é uma crítica que às vezes é falada da justiça restaurativa. Põe todo mundo em círculo que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Até senta em círculo, né? Mas é um trabalho bem detalhado que o facilitador faz. Tem começo, tem meio, tem fim, tem propósitos para a gente conseguir restaurar aquelas relações. Muito bom, nós estamos então conversando com a Carolina Evanger e a gente vai agora dar um tempinho para os nossos patrocinadores. Daqui um minutinho a gente estará. Justiça restaurativa é o tema da entrevista de hoje. A Carolina está falando para a gente aqui como que é essa dinâmica, né, desses círculos. Você traz no seu livro também dessa questão dessas lentes. Essa mudança de lente seria justamente, digamos assim, a sociedade como um todo entender. E eu queria, uma curiosidade que me deu agora é o seguinte: esse momento onde ocorrem, por exemplo, um círculo, antes de se iniciar um processo, por exemplo, teve um crime, aí antes de um processar o outro, primeiro tenta sentar e conversar. Se não houver um acordo ou um entendimento, aí vai para um processo. Como que é, assim, em que momento que ocorre a restauração? Tá, a justiça restaurativa dentro da seara penal, né, depois que já tem um processo, né? Normalmente na seara penal é depois que já tem um processo, qualquer parte pode pedir para ir para a dinâmica restaurativa. Nas varas da infância, nós temos vários trabalhos em várias comarcas que já o próprio juiz orienta, né? E aí, claro, se confirma com as partes, né? Então, na dinâmica restaurativa, como envolve um crime, isso tem que ser feito dentro do processo, vamos dizer assim. Diferentemente de quando eu falo em mediação e conciliação, porque daí eu estou falando na esfera civil. Isso pode ser feito de maneira pré-processual. Por exemplo, um casal está se divorciando. Ele pode fazer toda uma dinâmica de mediação para conseguir, no final, né, ter o consenso, e aí apenas o consenso, quando envolve menor, né, isso daí depois é levado para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem que avaliar para ver se está tudo certo com a questão dos menores, né, e tem algumas questões legais, né, que tem que... Mas aí isso é possível fazer antes, sim, através de mediação e de conciliação, antes do Poder Judiciário, e dependendo do assunto desse consenso, leva-se para a homologação do juiz. Aí tem uma série de regras processuais, não é tudo que precisa ir, mas enfim, algumas coisas terão que ir para o Poder Judiciário. A mediação, então, e conciliação pode ser antes e também pode ser no curso do processo. Eu posso começar um processo litigando, né, e depois pedir essa mediação ou utilizar a mediação dentro da fase do processo. E o que são essas lentes que você chama? Eu falo lentes restaurativas, né, muito focado num autor que é um dos precursores da justiça restaurativa, que é o Howard Zehr, que ele tem um livro Trocando as Lentes, né? Então, utilizando essa ideia dele, eu puxei a lente restaurativa, justamente para dizer que, na essência, o que esse profissional do direito tem que fazer? Ele tem que mudar a lente dele, mudar a lente da litigância para a lente da restauração. Porque
essa que é a essência do profissional do direito. Muitas vezes a gente é formado para litigar. Eu dou um exemplo que eu nem trouxe no livro, mas aconteceu quando eu estava escrevendo a tese, que depois virou o livro, né? Então foi no finalzinho da escrita da tese que subsidiou o livro. Eu estava escrevendo e aí estava com uma pilha de livros em casa, né? E aí faltava 2 livros para acabar de ler. E aí eu até brinquei com meu marido, né? Então eu peguei um daqueles livros e disse, agora eu vou enfrentar esse autor, né? Porque era o livro que faltava ler. Aí eu falei assim, aí dei uma risada e disse assim, mas por que eu estou enfrentando alguém? Por que eu tenho que enfrentar um autor para pegar a essência dele, né? Pelo contrário, esse autor, ele não é meu inimigo, né? Ao contrário, eu vou buscar as ideias dele para fazer a composição do meu trabalho, ele vai me ajudar muito. Mas por que a gente tem que fazer isso? E aí eu fiz uma reflexão, né? Imagina, eu trabalho com justiça restaurativa desde 2008, na época da graduação. Depois, no meu mestrado, eu fui para a área civil de mediação, mas falando em consenso. Depois fui para o doutorado. Há mais de 6 anos dou disciplina de mediação, conciliação, trabalho com isso. Quer dizer, eu respiro mediação, conciliação, justiça restaurativa, e eu estava querendo enfrentar um autor, né? E aí eu digo, como esse paradigma está arraigado dentro, muitas vezes, do profissional do direito. Porque a gente aprende que a gente tem que ganhar, a gente tem que vencer a batalha. Nós somos, muitas vezes, moldados para isso. Então, quando eu digo de mudança de lente, é realmente deixar esse molde da litigância, dessa briga, em segundo plano. Vamos ser agentes pacificadores que ajudam a fazer a composição do conflito. Sempre tentando fazer de maneira consensual. Quando não der, porque as partes não querem de jeito nenhum, bom, aí a gente até pode ir para essa briga, né? E é claro, aqui, por favor, né, aos nossos ouvintes, quando eu falo em briga, é briga jurídica, longe de mim fazer qualquer coisa, né, com algum tipo de ameaça ou algo do gênero, né? Essa briga jurídica, essa litigância dentro do processo. Vamos tentar antes fazer essa composição. Então, essa é a essência da mudança de lentes do profissional do direito, né? É claro, não é todo profissional que tem essa vertente de litigância nem nada. Obviamente, qualquer tipo de generalização ela é inadequada, né? Quando eu digo que é o comum, é muito comum a gente ter essa litigância, é muito comum nas faculdades de direito a gente ter disciplina de processo civil 1, 2, 3 e 4, processo penal 1, 2, 3 e 4, aí depois a gente tem processo trabalhista. Então a gente tem todos os processos, ensinando a fazer peça, a ganhar, como contestar. E às vezes temos uma disciplina de mediação, às vezes, né? Muitas vezes nem isso tem, né? Alguns professores que falam. Então essa mudança que eu entendo que ela não adianta também fazer uma única disciplina. Uma disciplina, sem sombra de dúvida, ajuda porque é o momento para falar a respeito, mas que seria uma mudança cultural dentro da própria estrutura do ensino jurídico. Vamos aprender processo penal? Vamos, com um olhar pacificador. Vamos aprender processo civil? Vamos, com um olhar pacificador, né? E aí a pesquisa que eu faço no livro que eu trago foi em faculdades, né? As melhores faculdades, ou pelo menos as faculdades mais bem conceituadas, que a gente fala que tem um índice, né, de cursos, né, o CPC. Então a gente tem esse índice junto ao MEC, enfim, é uma planilha. E eu peguei aquelas que estavam com uma nota mais alta, né, para fazer uma pesquisa, um ponto de corte, né? E fui utilizar isso justamente para ver quantas dessas, pelo menos, tem uma disciplina que fale sobre isso. E realmente, né, assim, mais de 50% não tem disciplina obrigatória que fale, né? Então, imagina, se não tem nenhuma disciplina para isso... Alto esse índice. Mais de 50% é alto. Isso. E isto que são as faculdades mais bem conceituadas, né? Na tabela do PEC, né? As que tinham nota 4 e 5, né? Porque as notas variam de 1 a 5. Né, onde 5 é a melhor. Eu fiz o ponto de corte com as que tinham 4 e 5, né, para conseguir fazer essa pesquisa. Então, é um pouco assustador, mas nem tudo está perdido, porque, na verdade, houve uma modificação nas regulamentações e hoje há uma indicação para que se comece a ter as disciplinas. Então, o MEC, ele fez uma reformulação nas diretrizes do curso de Direito e todo estudante que ingressar a partir de 2021, o que ingressar, não que já está na faculdade, terá que ter pelo menos essa disciplina. Então, há uma perspectiva de mudança, né? O que já é positivo. Mas eu, particularmente, acho que é um ótimo início, né? Tá tudo certo, mas eu acho que a gente tinha que ir um pouquinho além, não apenas numa disciplina. Mas, enfim, é um começo, vamos começar, temos que ficar felizes com o que temos, né? E sempre avançando, trabalhando para melhorar.
quando você estava falando, eu estava pensando, eu adoro esses seriados investigativos, sabe? Então, assim, tem uns que eu já assisti todos, o Bones, o Mônica, o Metalista, aí agora eu estou assistindo Law and Order. E é uma realidade, são dois lados, né? Você não existe na mentalidade, tudo bem, estou falando de seriado americano, a mentalidade de conciliação zero. Mas você vai assistir uma novela aqui no Brasil, e sempre tem um draminha, né? É sempre a busca pela justiça. E o que é a justiça? A justiça é, até mesmo nos noticiários de televisão, né? A justiça é, a pessoa tem que pagar pelo crime dela, né? Olha, cometeu algum crime, tem que ir para a cadeia, tem que pagar pelo crime. Isso é uma mentalidade que está em todos nós, na verdade, né? Na sociedade. É uma questão que essa sua proposta é uma mudança de mentalidade que eu acho que vai levar um tempo ainda para as pessoas entenderem, porque a tendência é a pessoa, eu quero justiça. O que é justiça? Justiça é, o outro tem que pagar. Você nunca olha o que tem, o que está por trás. Aqui você coloca no seu livro, né? Você se colocar no lugar do outro. Isso não é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, não é? É uma, digamos assim, é uma tarefa que é uma mudança de paradigma na sociedade, né? Não é só no âmbito do direito. Sem sombra de dúvida, né? Porque até essa resposta, né, o que é justiça, é uma resposta um tanto quanto complexa, né? Nós temos várias correntes filosóficas que tentam responder isso, né? Então, assim, desde de Aristóteles a gente tenta responder e não se tem consenso, porque realmente é uma resposta um pouco complexa, né? O que é o justo? Né? O justo para mim pode não ser o justo para você, enfim. Então, eu trabalho na essência da lógica de que aquilo que é justo é a melhor composição que envolvam as pessoas, é o melhor para todos diante daquela circunstância, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira se sentirem bem com aquela resposta, né? E aí a gente sai, talvez, desse grande debate do que é justo, do que não é, para qual a tua percepção de justiça. Se eu estou percebendo que com esse acordo, com esse consenso, a justiça foi realizada para mim, dentro da minha esfera, e a outra parte também pensa assim, tá tudo certo. Claro que aqui tudo isso vai acontecer dentro das balizas do direito, né? Obviamente que seria impensável a gente fazer uma composição dizendo, eu vou arrancar meu dedo, então, porque eu te machuquei. Óbvio que não, né? Por quê? Porque isso foge, obviamente, da razoabilidade dos princípios gerais do direito. Então, a gente continua tendo legislação e a gente continua tendo princípio, e esses princípios, obviamente, que vão nos orientar para a realização dessas composições, né? Não pode tudo também, né? Nós temos uma lógica. Mas aí a gente vai colocar em prática o nosso mote maior, né? Porque dentro da nossa legislação, a gente vai colocar no ápice da nossa legislação a nossa Constituição Federal, né? Nossa Constituição Federal é a nossa lei maior, ela é datada de 1988, mas já sofreu uma série de emendas e de adequações, mas essa Constituição, ela tem como um dos seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui é interessante, está escrito assim, dignidade da pessoa humana. E aí muitas vezes, até alguns professores de português dizem, poxa, mas pessoa é óbvio que é humana, né? Para que repetir? E o legislador, ele quis deixar bem claro, muito embora seja um tanto quanto repetitivo, a verdade seja dita, pessoa humana, mas a ideia é trazer essa dignidade e essa humanidade, né? Tem que ser digno para todos aqueles envolvidos, que nada mais é do que o melhor para todos os envolvidos, né? Efetivar a dignidade. Então, esse é um dos nossos fundamentos. A nossa república, ela se fundamenta na dignidade das pessoas. E ela tem como um dos seus valores, e isso está escrito no preâmbulo, a solidariedade. Então, nós somos uma sociedade solidária, fraterna, né? Nós temos fraternidade, fraternismo. Está escrito na nossa Carta Constitucional. Então, nós temos que efetivar essa dignidade com fraternidade e com solidariedade. Essa lógica da solidariedade, ela tem que ser muito presente. Então, como cada um pode se ajudar? E quando a gente fala em mediação, em conciliação, em justiça restaurativa, é uma maneira de trazer essa solidariedade, essa fraternidade e efetivando essa dignidade de todos aqueles envolvidos.
E aqui a gente sai da premissa, a justiça restaurativa trata todo mundo com dignidade. Ah, mas eu sou vítima. Ok, você é vítima e você teve consequências e nós temos que te tratar com dignidade, temos que buscar mecanismos para diminuir o seu sofrimento, diminuir as consequências. E o outro que é o criminoso, entre aspas, né? Aquele que cometeu o crime. Nossa, ok, ele cometeu, mas ele é um ser humano, tem que ser tratado com dignidade, nós temos que ajudá-lo a que ele analise as suas responsabilidades e o que ele tem que fazer para minimizar os efeitos que isso aconteceu. Essa é a busca. Claro que para fazer isso não é algo simples, dá mais trabalho. É mais fácil condenar o cara a ficar 30 anos na cadeia. É mais fácil, é mais rápido. Mas eu pergunto se é efetivo. Será que é digno? Eu sei que a gente está com o tempo apertado, mas só para dar um exemplo de onde surge a dignidade, né, essa essência, o Howard Zehr, nesse livro Trocando as Lentes, ele traz uma passagem, eu trago isso no meu livro também, de um crime que ele viu, né, um rapaz com uma dificuldade muito grande financeira, uma situação, né, muito ruim, enfim, sofreu tudo que é tipo de abuso, e ele quer sair daquela sociedade, daquela condição. Para isso ele precisa de dinheiro. Ele tem uma fabulosa ideia, fabulosa, claro, entre aspas, de assaltar uma pessoa. E ele escolhe uma moça, que ele acha que tem uma condição financeira boa, né? E aí ele vai para o prédio, né, para o corredor do prédio dela, pega uma faca, porque na cabeça dele, essa moça vai chegar, ele vai botar a faca, vai dizer, me dá o dinheiro, ela vai dar o dinheiro, ele vai pegar aquele dinheiro, vai sair daquela vida e vai mudar a vida dele, e vai ser uma pessoa começando numa vida diferente, num lugar diferente. Só que ele coloca a faca e ela não dá o dinheiro, pelo contrário, ela começa a gritar, ela se apavora. E aí, nesse apavoramento, eles acabam, não chega a entrar em briga corporal, mas eles começam a meio que se pegar e ele acaba furando ela e machucando. Quando ele vê aquilo aí, ele se desespera, porque na cabeça dele isso nunca ia acontecer. Como está perto do apartamento dela, porque ele estava no corredor do prédio dela, ele diz, vamos entrar no seu apartamento. E aí que é interessante que no dia do julgamento, né, fica bem claro a grande diferença das duas versões. Ele começa a dizer, vamos estancar o sangue, puxa isso, pega uma gase, faz isso, faz aquilo. Na cabeça dele, ele estava ajudando ela. Ele estava falando o que era para fazer, no entanto, de ajudar, para tentar minimizar aqueles efeitos. Para ela, na cabeça dela, ela passou a ser uma refém. Ela começou a seguir tudo o que o assaltante estava fazendo, afinal de contas, estava com medo de ser assassinada. Um cara armado dentro da casa dela. Os vizinhos acabam escutando esse barulho todo, e enfim, ele sai dali, o cara vai sair dali preso, chama a polícia, sai preso. E veja bem, realmente ele cometeu um crime, né? Tá, tudo bem, ele queria melhorar de vida, mas isso não dá o direito de pegar uma faca, né, e assaltar uma pessoa. Então ele cometeu um crime e ele tem que arcar com as consequências daquele crime. Só que no dia do julgamento, ele vai a julgamento, esse rapaz tem 17 anos. Nos Estados Unidos ele acaba sendo julgado, né, porque é um caso norte-americano esse, como maior de idade, né? Então, depois que tudo acontece, ele acaba sendo condenado. A pena dele é de 20 a 85 anos. Que lá eles dão pena mínima e máxima. Isso significa que depois de 20 anos ele pode pedir a condicional. Então ele vai ter que ficar 20 anos em regime fechado e a partir daí, se tiver bom comportamento, ele pode sair no máximo em 85 anos, né? Mas de toda sorte, esse rapaz com 17 anos que tinha, né, ele vai ficar no mínimo até os 37 preso. Quando ele vai preso, o juiz olha para ele e diz, espero que na penitenciária você descubra o que é uma ação não violenta, uma atitude não violenta. E a partir disso que o Howard Zehr começa a escrever sobre justiça restaurativa, porque ele pergunta, e eu também pergunto, será? Será que esse rapaz que teve uma violência durante 17 anos, cometeu um ato violento, vai para dentro de uma penitenciária com um monte de gente violenta, será que tem alguma chance de ele sair de lá com 37 anos como uma pessoa não violenta? Acho muito pouco provável. Muito provavelmente ele deve sair de lá numa consequência muito maior. Muito pior, né? Claro, isso tudo na hipótese, não tem como a gente afirmar isso, né? Mas assim, é bem razoável pensar assim. Então, nós temos, muito provavelmente, esse rapaz saindo com 37 anos, na melhor das hipóteses, com 37, porque pode ser mais, né? É super violento, e daqui a pouco vai voltar para o crime, e acima de tudo, e a vítima aí? Ela ficou se sentindo mal, ela se sentiu que estava sendo, né? Ela foi ameaçada, ela foi esfaqueada, depois ela se sentiu em privação de liberdade ali, enquanto ela estava no apartamento dela. O que o Estado fez para ajudar essa vítima?
A resposta é nada, porque ela foi testemunhar para dizer que o cara realmente tinha cometido crime. E deu, ela que se vire com as condições que ela vai ficar eventualmente, eventuais traumas psicológicos, não sei se ficou, mas se ficou, ela que tem que dar um jeito de resolver. Ninguém faz nada. Isso é nos Estados Unidos, mas no Brasil é bem parecido, viu? Então a justiça restaurativa tenta encontrar uma saída diferente. Gente, será que nós não conseguimos, enquanto seres humanos racionais, efetivar essa dignidade e com solidariedade pensar seriamente o que nós podemos fazer para ajudar esse rapaz a assumir a responsabilidade dele, porque ele é responsável pelos atos dele, ver como ele pode minimizar, ver quais as consequências negativas e também ajudá-los a passar por esse momento, ver a necessidade da vítima, o que nós podemos fazer para ajudar, o que ela pode extrair de positivo dessa história toda em termos de aprendizado, será que tem algum? Provavelmente tudo na vida tem. Enfim, então a justiça restaurativa, ela busca esse consenso, encontrar esses mecanismos. A justiça restaurativa não significa vamos abrir as portas da penitenciária e deixar todo mundo livre. Não é isso, né? As pessoas são responsáveis pelos seus atos e quando cometem crimes, devem se responsabilizar pelos crimes e essa responsabilidade significa que terão consequências. Muitas vezes uma pena de prisão. Então, justiça restaurativa não é ausência de prisão. Às vezes, a prisão ela é necessária, faz parte de um contexto. Mas vamos pensar em respostas alternativas e principalmente adequadas a cada caso, tentando minimizar os efeitos danosos. Puxa, excelente! A gente que não é da área do direito, é lógico, você já explicou que não se restringe aos advogados, mas a gente teve uma noção, né, de como podem haver alternativas, né, que não só a punição, o processo de punição e cadeia para os criminosos, mas isso mesmo. a compreensão de que sempre existe um outro lado, de que sempre existe uma história de vida por trás daqueles crimes e pessoas por trás daqueles crimes. Né? Acho que é muito bacana esse trabalho. Né? Parabéns pela sua obra. Você foi assim muito, como que eu vou dizer assim, instrutiva para a gente, né? A gente entendeu um pouco aí o que é essa justiça restaurativa. Se um dia acontecer alguma coisa, a gente já sabe que existe essa alternativa, não é isso? Então, olha, Carolina, a gente agradece muitíssimo a sua participação no nosso programa, a gente agradece a você de casa, né, que nos acompanhou até hoje. Então, a gente volta aí na sexta-feira que vem com mais um programa Entre Livros, com mais um autor convidado. Carolina, obrigada novamente. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer. Espero ter contribuído um pouquinho para ajudar a criar uma cultura de pacificação. A gente ter um olhar mais pacífico para os conflitos e saber que o direito se preocupa sim com isso e que temos algumas alternativas. Muito obrigada pelo convite e boa semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.